Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje 30 de junho, último dia do mês, o evangelho para hoje é Mateus capítulo 8, versículos de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de um texto muito interessante. Jesus, diz o texto, atravessou para outra margem do lago, e do lado de lá do lago estava a região dos pagãos. E ali naquela região dos pagãos, o que acontece? Ele se depara com dois homens possuídos pelo demônio. Interessante que a possessão é a ação ou a atuação máxima do demônio sobre a vida de alguém. Porque o demônio age de muitas maneiras, né? Uma delas é tentando as pessoas, né? Mas a possessão seria o máximo, né? Existem vários degraus da ação do mal. A possessão é quando o inimigo de Deus toma posse da pessoa, né? E passa a controlar a pessoa, controlar toda a ação da pessoa, não é? Então, ali estão dois homens possuídos pelo demônio. E eles estão saindo dos túmulos, quer dizer, eles andavam nos cemitérios, nas necrópolis, nos lugares onde estavam os mortos. E diz o texto que eram violentos e ninguém podia passar por aquele caminho. É curioso que havia entre os habitantes daquela cidade e aqueles demônios que estavam naqueles dois homens uma espécie de acordo, quer dizer, um certo pacto de convivência, não é? Um certo pacto de convivência com o mal. Vocês ficam aí, nós não passamos por aí e não nos desentendemos, mas pode continuar na cidade, como se fosse um acordo, não é? E Jesus, quando vem, e eles veem Jesus, eles gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar?" Quer dizer, eles não se sentem tranquilos. Veja que a mesma coisa aconteceu quando Jesus entrou na sinagoga e foi pregar. Havia um demônio na sinagoga. E havia uma espécie de pacto ali, porque ninguém se incomodava, nem eles se incomodavam também, até o dia em que Jesus foi pregar e aquele demônio se incomodou com a presença de Cristo. Não há como haver acordo entre as trevas e a luz, entre a luz e as trevas, porque são duas realidades totalmente diferentes, duas realidades que se confrontam. Se essas duas realidades entrarem num acordo, significa dizer que as coisas estão confusas demais, então não há como. Água e óleo não dá para misturar, não dá para fazer acordo, não dá para fazer concessões. E eles têm consciência disso também. Tu viestes aqui para nos atormentar? E eles têm também consciência de que Jesus é o Filho de Deus e que ele pode expulsá-los daqueles homens, expulsar os demônios daqueles homens. E ali eles pedem: olha, se o Senhor nos vai expulsar, então nos mande para aquela manada de porcos.
E Jesus diz uma única palavra, diz ide. E os demônios vão para a manada de porcos e os porcos se atiram ao mar. O mar na Sagrada Escritura muitas vezes é associado à morada do mal, não é? O lugar onde o mal habita, onde aquilo que é nocivo, aquilo que é ruim habita, não é? Os monstros marinhos e tudo mais. Então eles se atiram ao mar e afogam-se nas águas. E agora vem então a conclusão, que é muito curiosa, muito interessante, que as pessoas daquela cidade toda saíram para procurar Jesus depois daquilo. E a lógica seria, obrigado por libertar nossa cidade desses demônios que nos atormentavam há muitos anos, obrigado por fazer este prodígio, por nos resgatar, por livrar-nos desse mal. Mas o que acontece é totalmente o contrário. Eles vão até Jesus e lhe pedem que se retire da cidade deles. Olha, se retire da nossa cidade. Nós preferimos conviver com o mal. Muito interessante, né? Quer dizer, se acostumaram a conviver com o mal, se acostumaram a conviver com os demônios, se acostumaram a conviver com o erro, com o pecado, e é isso que pode acontecer muitas vezes, né? Conviver com espíritos impuros. Às vezes a pessoa está numa situação tão degradada, tão tomada pelo mal, que ela não consegue mais recobrar a luz e conviver com a luz, porque ela fez acordos, né? Quer dizer, o coração dela está tomado por esse tipo de coisas, de pensamentos, de comportamentos. O Evangelho de hoje, portanto, mostra não um confronto, mas mostra o senhorio de Jesus sobre o mal, sobre os demônios, e como ele veio para libertar o ser humano. Enquanto o demônio veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para dar a vida e a vida em abundância. Ao invés de matar, restituir a vida. Ao invés de roubar, veio para, de graça, presentear a humanidade com bênçãos, né? E ao invés de destruir, veio para restituir a vida, onde a vida estava ameaçada, estava roubada. Que o Senhor nos ajude hoje a pensar na nossa vida e a fazer como dizia Evagrio Ponte, um grande pensador dos primórdios da igreja, que dizia: todos os dias nós temos que expulsar um demônio da nossa vida. Um dia o demônio da preguiça, outro dia o demônio da inveja, outro dia o demônio da discórdia. Cada dia do ano se deve expulsar um demônio da vida, se quiser ter a morada interior limpa, dizia Evagrio Pontico. Desejo a todos um ótimo dia, desejo a todos a graça de um dia vivido na graça e vivido na luz. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.